Estamos, mais uma vez, aqui na roda de conversa do Metropolitano do CEBI Pernambuco. Hoje, para tratar do que está acontecendo conosco nesse período de agora, fazendo análise de conjuntura, onde nós teremos o Cláudio Braga, o nosso Claudinho, colocando para nós o que a gente está vivendo. E nós vamos estar aqui, nesse momento, com o Sebastião, de Caruaru, o Davi, também de Caruaru, o Benedito, de Petrolina, e Sílvia, também daqui do Recife. E vocês estejam conosco agora, e eu passo a palavra, nesse momento, para o nosso Claudinho. Boa tarde a todos, a todas. É sempre um prazer contribuir com nossas formações do CEBI. Esse é um momento bastante oportuno para a gente fazer reflexões em torno dessa realidade, né, de eleição, o pós-eleição, nesse caso do primeiro turno. Que a gente possa refletir coletivamente os resultados que saem das urnas. Nós vamos focar aqui o nosso estado, que é o local onde nós atuamos, e é aqui que a gente deve entender esses resultados que saem das urnas. Na realidade, a análise conjuntura se faz a partir de dados concretos. A análise conjuntura, o objetivo dela é levantar elementos para a gente fazer reflexão. Há uma tendência da neutralidade, mas como a gente entende que neutralidade é praticamente impossível, até mesmo no momento da gente escolher o que vai ser ressaltado em termos de dados, de estatística, de estudo, até separar os elementos e fazer a sua interpretação. Então, o que nós faremos aqui, a metodologia é bastante simples, não tem nada demais. Teremos uma apresentação a partir de dados coletados, dos dados que foram fornecidos pelo TRE, que é o órgão, né, que libera as informações confiáveis que saem das urnas. Então, o que eu fiz foi levantar elementos, fazer a pesquisa básica dos dados que saíram das urnas e depois para a gente interpretar esses dados. Claro que eu levanto também outros elementos interpretativos, mas que no final nós é que vamos fazer essa leitura, certo? Então, eu peço a Sílvia, que eu tive que compartilhar com Sílvia a apresentação, o PowerPoint, porque no meu computador, como eu não tenho uma câmera no meu computador, ensino o celular e ficava melhor para ela compartilhar. Aí eu resgato, desde o nosso último encontro que tivemos em Caruaru, eu falei desse livro, desse pequeno livro, que é título de um livro de Gustavo Gutierrez, que todos já conhecem, Onde Dormirão os Pobres. Por mais que a gente faça uma análise, para a nossa perspectiva de CEBI e de movimentos e de pastorais sociais, recai na maior preocupação nossa, os pobres, os excluídos, os marginalizados, né? E aqueles que o sistema, né, faz questão de deixar as margens e penalizar em suas políticas e suas ações. Então, eu começo trazendo a experiência de José e Maria na sua trajetória para ter o menino Jesus, né? Pois não havia lugar para eles. Como não há lugar neste mundo, na obra de Gustavo Gutierrez ele deixa bem claro, não há lugar neste mundo para os pobres. Então, toda análise de conjuntura, dentro da nossa perspectiva, tem que convergir para entender qual o lugar dos pobres e onde eles estão sendo considerados dentro desse grande sistema que está aí, que é o mundo capitalista que domina ainda o nosso planeta, certo? Como o principal modo de produção econômica. Para mim saiu, Silvia, a apresentação. Eu faço uma pequena leitura, né? Chama a atenção, apesar que eu sei que vocês já conhecem, sobre, na próxima slide, na próxima lâmina, o que é mesmo conjuntura, né?
Então, acredito que vocês já tenham essa compreensão sobre o que é a conjuntura, né? Que já está no popular. Muita gente diz que a conjuntura está nos afiando, que a conjuntura está nos atropelando, que a atual conjuntura não é favorável a isso ou aquilo, né? Então, a conjuntura como uma combinação de forças, né? Gerando, dada a realidade, um conjunto de elementos que atuam no resultado final de uma ação, né? Então, são forças atuantes, né? Que às vezes são favoráveis e às vezes não, mas na maioria das vezes ela atua para fortalecer um poder, para fortalecer uma elite, né? E agir sobre essa realidade, tornando ela favorável. Mas a gente precisa descobrir isso, a gente precisa desvendar esse véu e fazer essa leitura daquela conjuntura. Próximo, Silvia. E é muito interessante isso. Eu aprendi com o Betinho, o Herbert de Souza, quando ele diz: todo mundo faz análise de conjuntura, né? Então, vem aí os exemplos, né? Imagine um cobrador de ônibus que quer sair do aluguel e pensar em comprar uma casa. Ele vai ter que saber se, primeiro, por que o cobrador? Porque foi uma profissão, está sendo uma profissão que está em extinção, não é isso? Então, ele se questionou: será que daqui a alguns anos eu terei essa mesma profissão? Será que daqui a alguns anos o crédito imobiliário é acessível? Então, ele faz uma análise de conjuntura antes de adquirir aquele patrimônio. Então, todo mundo é comum. Eu tenho escutado isso nos dias de hoje, muito presente. Já ouvi várias pessoas dizer: olha, eu preciso comprar um apartamento, uma casa, mas eu não sei se a conjuntura permite, com esse processo que a gente está vivendo, eu não sei qual é o dia de amanhã, nem sei se eu terei renda, nem sei se eu estarei trabalhando. Então, isso o povo está fazendo, está comentando, está refletindo sobre a realidade em que estas pessoas, que nós estamos inseridos. Próximo, Silvia. Qual ação pressupõe uma análise da situação? Qualquer ação pressupõe uma análise da situação. É isso que o cobrador fez. Ele foi justamente entender o processo de como é que está a minha profissão. Estarei empregado daqui a 1 ano, 2 anos? Não é? Como estará a situação do país para o crédito habitacional? Né? A taxa de juros. Então, ele sai fazendo uma análise antes de comprar o imóvel. Então, ele vai ter que entender por onde sopram os ventos políticos, econômicos, sociais, comportamentais, de um determinado momento, que é essencial saber antes de agir. Então, estou colocando, geralmente, esses elementos iniciais para a gente entender o que é a conjuntura e uma análise de conjuntura, que ela é interpretativa, mas não é uma interpretação de valor, mas é uma interpretação a partir de dados, a partir de estudos que a gente possa levantar, né? Que a gente possa ter acesso para fazer uma interpretação, mesmo que seja uma interpretação popular. Pode mudar. Então, a análise de conjuntura ela tem várias dimensões, né? Para essa análise. Ela pode ser econômica, ela pode ser política, ela pode ser social, ela pode ser ambiental. Por exemplo, a cidade de Recife é uma das cidades atualmente mais ameaçadas no campo do impacto ambiental. Eu tinha dito para vocês, até tinha falado de forma errada. Recife já há migrações internas na cidade de famílias, de pessoas impactadas pelas questões ambientais. Onde nós moramos aqui, onde passa o Rio de Chipió, já tem famílias que estão saindo das suas localidades e indo para o lado oposto da cidade, porque não tem enchente. Mas ela precisa também fazer, nós precisamos vir morar em Recife, vir morar em alguma região do Recife, uma pessoa que sai de uma outra cidade que não tem problemas, como o Recife tem, de inundações constantes, ela vem morar em Recife para montar um negócio, primeiro ela tem que saber se a cidade comporta aquele negócio. Se aquele tipo de negócio que ela vai montar não vai ser tão impactado pelas questões ambientais. Então, ela está levando em consideração a realidade ambiental e fará uma leitura daquela conjuntura, certo? Porque o comércio dela, se for bastante impactado pelas questões ambientais, não vale a pena. E aí a gente traz aquela célebre frase
do nosso grande teólogo, Leonardo Boff, porque, como eu volto a dizer, a nossa análise, na nossa perspectiva, ela foca a população, a grande população dos excluídos, levando em consideração que o estado de Pernambuco é um dos estados a nível nacional que tem o maior número de pobres, um dos estados com um índice alto de pessoas passando fome e na pobreza, vivendo na pobreza, empobrecidos. Então, é essa clássica frase que diz: se os pobres desse país soubessem o que estão preparando para eles, não haveria rua que coubesse tanta gente para protestar. E essa é uma pura verdade. Isso foi dito ainda no golpe de Dilma. Veja que profecia. E é essa catástrofe que estamos vivendo, com muito mais de 32 milhões de brasileiros vivendo no abandono, na fome e na exclusão social. Sem falar naqueles que estão na insegurança alimentar, que é muito mais de 50% da população brasileira está na insegurança alimentar, certo? Então, para a gente é sempre bom chamar a atenção disso. O nosso papel é sempre estar ao lado dos excluídos, dos que sofrem os impactos imediatos do sistema capitalista. E aí a gente vai fazer um trabalho de números, gente, de números. A interpretação desse número somos nós que vamos dar. Né? Como a gente focou, o combinado era o resultado que sai das urnas, nós vamos ter que dizer o que Pernambuco elegeu, né? Os números. Então, nós temos um total de mais de 7 milhões de pernambucanos aptos para votar. Recife tem também mais de 1 milhão aptos para votar. Então, esses dois dados foram fornecidos, é fonte do TRE. Isso não quer dizer que todos eles votaram, mas são os números, né, de pessoas aptas a votarem nesse pleito de 2022, já caminhando para o segundo turno. Pode passar. Então, tivemos um total de votantes. Lembrando que tivemos mais de 7 milhões de pessoas aptas, mais o total de votantes, mais de 5 milhões. Né? 5 milhões, 732 de alguma coisa. Válidos, né? Votos válidos, quase 5 milhões. Que dá um total de 85,57%, né, de votantes. Não foi 100%. Brancos, 283 mil, 4,94%, um índice alto também. Nulos também foi bastante alto, 543, né? Quase 544 mil pessoas anularam seus votos, né? Por N razões. E abstenções, que esse foi realmente uma tendência que vem das duas últimas eleições, nas duas últimas eleições, né? Mais de 1 milhão, 18%, alguma coisinha a mais de abstenções. É bastante preocupante para todos nós, né? Mas são realidades que estão aí e que também se constituem em desafios. Mas essa tendência não só foi a nível de Pernambuco. Todo mundo sabe que essa foi uma tendência a nível nacional. Se alguém quiser interromper para fazer alguma fala, viu? É só eu coloquei para as que têm acesso. Eu posso depois. Essa apresentação vai Por favor, Benedito, silencia o teu microfone. Alguém levantou a mão. Pode se colocar. Se for para complementar o conteúdo. Cláudio, não é bem complementar, não. É porque eu fiquei mais assustado ainda. Porque eu já estava achando muito a abstenção. E você vê que os votos brancos e nulos, eles são comparados, apurados dos votantes. E aí a gente vai ver que se você juntar os brancos e nulos com a abstenção, meu amigo, boa parte da população está meio
desorientada, não sei, mas não está muito aí para... É claro que é sua opinião, cada um tem a sua opinião, mas é preocupante para a política e para quem milita nesse campo, né? Muita gente que não está fazendo, querendo, não está demonstrando satisfação por lado nenhum. Eu acho que a gente também merece uma reflexão no final sobre essa situação. Você fez uma reflexão agora, como eu falei também, você ressaltou, é preocupante. Mas a questão do voto cidadão, né, da gente, em épocas como essa, a gente trabalhar aquela cartilhazinha que muitos de vocês tiveram acesso, porque ela foi replicada por vários movimentos, replicadas e editadas. A NBB editou, o Fórum Nacional de Reforma Urbana editou, a ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, editou o mesmo conteúdo com edições ilustrativas para que a gente trabalhasse na base a importância do voto. Né? Então, acho que merece uma reflexão para todos nós. Aí está o link que fala como cada região do Estado votou, em quem votou, e esses dados de quantos votos nulo, branco, abstenções por regional eleitoral, tá certo? Que foram fornecidos, claro, pelo TRE, tá bom? É uma forma didática de a gente entender a nossa região. Então, a gente passa, então, para os dados, vai aprofundando essa compreensão, a forma como o povo pernambucano se comportou no ato de votar. Não é de desconhecimento de todos vocês, só estou chamando a atenção, realçando, né, o voto que foi dado para cada candidato à presidência. Lula recebeu a boa parte, uma boa margem de votantes, né, em favor dele, né, 65%, deu mais de 3 milhões de votos para Lula. Em seguida, Jair Bolsonaro, do PL, certo? Com 1,5 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão de intenção de voto, que deu esse número aí, 29, quase 23% no montante total de apuração dos votos para presidente. Depois veio Ciro, que seria a terceira via, né, que nunca vingou essa terceira via. Né? Foi, como diz no popular, foi abortado antes dele se candidatar. E a Simone Tebet, que também, como pelo representante do MDB, Ciro foi o PDT e Simone pelo MDB, o antigo PMDB, também teve uma expressão bem menor do que os demais. Claro que outros, eu só chamei a atenção para os 4 mais importantes, outros tiveram votações bem inferior, né? Sem falar no padre Kelmon, que não merece. E aí vamos seguir, então a gente vai aprofundando de presidente para até deputado estadual. E aí a gente vai entender também como é que o pernambucano se posicionou ao eleger os 25 candidatos ao comitê, à Câmara Federal. Né? Como todo mundo sabe, a tendência de Pernambuco foi a tendência nacional, muitos candidatos ligados a Bolsonaro, né? O chamado bolsonarismo foi forte, conseguiu eleger e tornar assim, força dentro do contexto nacional. Continua aquela mesma perspectiva, Bíblia, bala e boi, certo? Aqui em Pernambuco, você tem muito a ver com a Bíblia. Os evangélicos elegendo, é uma tendência que já vem há anos e se fortalecendo. Então, nós tivemos o André Ferreira, né, pelo PL, que é o partido da base do presidente, do Bolsonaro. Ele é o irmão do que foi candidato pelo governo, né, o que foi ex-prefeito de Jaboatão, e foi o mais votado, junto com a Clarissa Tessio, do PP, que é outro partido da base do presidente, certo? Ambos são apoiadores de Bolsonaro e também partidos ligados aos setores das igrejas evangélicas.
Então, o PL foi a terceira legenda mais bem votada em Pernambuco e também a nível nacional, me parece, a gente vai ver mais adiante. Só ele sozinho, o PL, teve mais de 600 mil votos, certo? E os dois, a Clarissa e o André Ferreira, levaram que só eles sozinhos já elegiam os 3 ou 4 outros deputados, tá bom? Mais adiante, você tem um mapa a nível federal. Não sei se dá para vocês perceberem, mas o partido, a nível na Câmara Federal, né, o PL de Bolsonaro elegeu 99 deputados, o maior número que qualquer sigla atingiu desde 1998. Em seguida, vem a federação, né, que é o PT, PCdoB, PV, com 79 deputados, e a União Brasil, com 59 mil deputados, 59 deputados. São forças que estão dentro da Câmara Federal. Não vai ser fácil, no caso, se Lula ganhar, mas, em compensação, o PT elegeu, a nível nacional, grandes nomes, grandes guerreiros e guerreiras que são capazes de fazer um bom barulho, de dar um bom caldo na Câmara Federal, certo? Tipo o pastor Henrique, que também é conceituado entre os movimentos sociais e também numa parte junto às igrejas, tanto católicas, romana, como evangélicos, progressistas. Então, é um grande nome que nos representa, e outros mais que a gente pode depois, cada um de nós, detalhar. Com certeza, esses parlamentares na Câmara Federal, desculpa, gente, mas como vocês sabem, eu tenho cachorros aqui em casa. Parou. E aí, essa é a composição que nós temos, certo? Na Câmara Federal. Esse infográfico está muito bom. Ele nos ajuda... Claudinho, nós tivemos algum nome significativo aqui de Pernambuco para a Câmara Federal, como deputado federal, qual o nome das esquerdas? Um bom nome, que é o Carlos Vera. Ele permanece como bom nome, ele foi bem atuante como parlamentar, ele tem sido uma força, sobretudo para quem atua no campo. Carlos Vera é um deputado, sua base é no Sertão, mas ele tem um diálogo muito forte, tanto na FETAP como no MST, e ele tem tido um atuante. O campo só não entrou num colapso maior por causa dele e os aliados, né, parlamentares do PT, PSOL e PCdoB. Então, acho que esse desponta, claro, como um bom nome. Mas tivemos outros nomes que a gente depois pode aqui analisar, mostrando também a força que tiveram e que podem fazer um bom estrago. Né? Eu digo assim, como eu falo, um bom estrago é se contrapor, né? E conseguir anular algumas estratégias da base bolsonarista ou do chamado centrão, né? Dentro da Câmara Federal. Aí também eu trago o link, né, para tanto os parlamentares eleitos a nível federal como a nível local, certo? O interessante da eleição para federal, porque a tendência, né, o eleitorado votou, sobretudo de igreja, né, na base de Bolsonaro. Para a LEP, nós sabemos que são 49 integrantes dentro da LEP, parlamentares. 25 foram reeleitos e 24 novos. Dentro do nosso campo de esquerda, nós conseguimos eleger... Só um momento aqui. Conseguimos eleger 3 do PT, 1 do PCdoB e 1 do PSOL. O restante, a composição maior, a maior sigla, o PSB, que está em aliança com o PT, mas nós não vamos ter esse comentário agora, ele consegue eleger 14.
o PP, 8. O PL, 5. Então, nós temos aqui 8 e 5, 13. Vamos conjugar a união aqui também bolsonarista, apesar de recebermos apoio, né? A campanha de Danilo recebeu apoio, mas são partidos muito frágeis nas suas tendências de apoio. Pode estar apoiando agora e em num piscar de olhos, deixar de apoiar. Há uma fragilidade muito grande nesses partidos que aí estão. Então, vamos calcular como base ainda conservadora. Lembrando que o PP e o PL a gente pode classificar como ultraconservadores, de direita. E União, então dá 18, né? 8 e 5, 13, mais 5, 18. A gente pode somar o PT e PCdoB e PSOL, então nós temos 5, né? Se o diálogo se aprofundar com o PSB, a gente fica numa maioria. É essa a lógica? Vocês concordam? Mas lembrando que isso não significa dizer que vai ser assim. Lembrando que essa gestão vai de 2023 a 2026. Muita coisa, e agora em 2024 vem prefeitura também. Não é? Então, essa é para nível estadual. Vamos ver o próximo. O nosso objetivo é levantar esses elementos que saem das urnas, mas a reflexão nossa somos nós que vamos fazer. Com esse cenário que nós temos a nível estadual, na Assembleia Legislativa, como as políticas que devem passar, as votações que devem passar, né? Como se comportará as principais pautas encaminhadas e que são pautas dos movimentos, são pauta dos setores populares, são pauta dos setores de esquerda, vão se comportar em votação, né, nesse parlamento estadual, na Assembleia Estadual. O que é que a gente pode prever? O que é que pode sair de leis? O que é que pode sair de resultados de votação dentro de um cenário como esse? Isso num cenário favorável caso Lula ganhe, que a gente sabe que o federal pode influenciar o local. Mas se não for favorável a Lula, se Lula não ganhar, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero colocar. O que esse resultado de urna pode implicar em votações de projetos de interesse da sociedade. Quando eu falo sociedade, do nosso campo, dos setores sociais mais impactados pelas políticas de governo. Por exemplo, moradia, projetos de moradia popular, projeto de segurança alimentar, projeto de direitos para as mulheres, populações LGBTs, que a gente já viu esse filme antes. Projetos que foram colocados em pauta tanto na Câmara dos Vereadores em Recife, como de outras cidades. Eu estou falando mais na perspectiva da capital. E que não foram aprovados, que a gente se assustou e se aterrorizou. Como tipo homenagem a Bolsonaro, título de cidadão a Mourão. Só para citar situações como essa. Então, a reflexão que eu trago é essa. Esses resultados de urna. O que implica, dentro da nossa realidade, na perspectiva do povo, na perspectiva dos segmentos sociais que, historicamente, são impactados por essas políticas, e como nós, de movimentos sociais, deveremos agora atuar. Essa é uma reflexão para local e federal, mesmo num parlamento não muito favorável para a gente. Essa reflexão que eu trago, que a gente possa construir isso enquanto uma análise dessa conjuntura que está aí. A próxima, Silvia. Então, eu trago 2 textos bíblicos de Amós, sempre também naquela perspectiva, né?
Assim diz o Senhor, não podereis Israel por seus 3 crimes. Não perdoareis Israel por seus 3 crimes. E agora por mais este. Vende o justo por dinheiro, o indigente por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos fracos no pó da terra e tornam a vida dos oprimidos impossível. Isso está em Amós, no capítulo 2, versículo de 6 a 8. Amós, todo mundo conhece, foi aquele profeta que mais... o profeta social, né? Que mais clamou em favor do povo e condenou os governantes da sua época. Se eu não esteja enganado. O próximo, Silvia. E a gente encerra com o apelo do Papa, né? Com o encontro dos movimentos sociais, encontro mundial. Numa família, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Essa é a nossa principal bandeira dos movimentos sociais, né? De todos os movimentos. Essas são as principais bandeiras. Então, a gente encerra aqui, a gente encerra a apresentação, mas a gente continua na reflexão, entendeu? Então, eu trago para vocês esse questionamento. Com esse parlamento que aí está, seja ele a nível de Pernambuco, né? Claro que a gente vai trazer para a nossa realidade, mas a nível federal, como a gente deve agora analisar, né? Porque a conjuntura ela projeta para o futuro, ela projeta uma situação, né? Então, o que é que a gente espera de sair dessa realidade? Muito obrigada, Claudinho. Muito bom que você colocou. Eu acrescentaria somente o fato da Tereza Leitão, do Senado, por Pernambuco, ter sido eleita, não é? Nós temos no Senado a nossa Tereza Leitão, que é do PT. Então, isso foi muito bom. Pode fazer sua observação sobre isso, Claudinho. Você chamou a atenção como a única senadora do Pernambuco eleita, num universo bastante complicado, né, com outros candidatos, contrário, como quando foram deputados, foram contrários às pautas, sobretudo dos trabalhadores, né? Então, Tereza conseguiu se eleger, dignificar a nossa luta, né? E vai fazer uma boa representação no Senado, certo? Junto com outros companheiros do PT que compõem, a nível de Senado, um grupo bom, né? Então, foi muito bom você ter lembrado isso, Meire. Faz a diferença nessa leitura de conjuntura. Muito bom. Então, eu acho que a gente pode avançar pensando nesses dois lados. A gente não viu ainda como é o Senado a nível de Brasil, não é? O Senado Federal. No Brasil, como ficou o Senado Federal? Eu não tenho esses dados comigo. Eu confesso a vocês que eu não tenho esses dados. Tenho, sim, o dado de que nós temos uma maioria no Senado contrária aos nossos anseios, não é? Aos anseios das classes mais empobrecidas e oprimidas e aos representantes dos movimentos populares. Nós temos uma minoria no Senado, mas em Pernambuco a senadora eleita foi a nosso favor, o que é bom. É interessante a gente pensar que, no caso do presidente do Brasil nos ser desfavorável, nós vamos ter um cenário ainda mais complicado do que se nos for favorável se o Lula ganhar, falando explicitamente. Se o Lula ganha, a gente tem um cenário menos desconfortável. Não sem luta, não sem coisas para fazer. E eu gostaria que a gente pautasse nossas conversas agora. Sim, e em Pernambuco também, eu gostaria que, inclusive, as pessoas de Caruaru colocassem um pouco como é a Raquel Lira e que perspectivas a gente tem se a Raquel Lira, que está adiante nas pesquisas, ganhe para governo do Estado. E que perspectivas nós temos diante disso?
ponto que me impressiona nesses dados todos é o contraditório, né? E aí um pouco negritar aquilo que Benedito diz. A gente continua elegendo pessoas. Então, o que é que eu falo do contraditório? Pernambuco elege Lula com uma margem fantástica. Lula seria o presidente no primeiro turno de Pernambuco. No entanto, para a Câmara Federal, para a Assembleia Estadual, Pernambuco continua elegendo e elege uma maioria conservadora. Então, esse contraditório é um enorme desafio para nós que caminhamos nos projetos populares. Então, penso que esse desafio precisamos nos debruçar sobre esse contraditório. E aí, negritar o que Benedito disse, acredito que foi Benedito, Tereza Leitão não foi eleita por dialogar com o lado social esquerdo. Tereza Leitão foi eleita por ser Tereza Leitão. Se Tereza Leitão... claro, Silvia, mas Tereza Leitão ela tem um nome dentro do movimento de esquerda. Louvada seja a Ruá por isso. Porque o Anderson Ferreira tem na esquerda e foi eleito, tem na direita conservadora e flertando com o fascismo, e foi eleito igual pelo mesmo povo. E eu não tenho dúvidas de que alguém votou Tereza Leitão e votou Anderson Ferreira para governador e votou André Ferreira para estadual. Então, esse contraditório, para mim, é um grande desafio, e eu não tenho nenhuma formulação aprofundada sobre isso, mas eu penso que isso precisa ser estudado. Esse contraditório que nos desafia, ele precisa ser aprofundado, refletido e estudado, porque ele é um grande desafio, né? Então, trazer a questão do contraditório. A presença das mulheres. Louvada seja a Ruá, que são mulheres, mas as oligarquias que herdaram a capitania hereditária de Pernambuco colocaram no colo das mulheres a luta. Nós não estamos saindo da capitania hereditária de Pernambuco indo para o colo das mulheres. E aí alguém disse assim, olha, as mulheres começaram a trabalhar, aceitar o trabalho das mulheres na Primeira Guerra Mundial porque não tinha homem para ir. Então, é importante, é o resultado de luta de mulheres. Eu não estou negando que seja conquista hoje Pernambuco ter 2 mulheres disputando o governo do Estado, sabe? 2 mães, 2 militantes, 2 mulheres, 2 pessoas que menstruam, sabe? Eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo existe um outro aspecto. As oligarquias pernambucanas talvez não tenham homens para apresentar, ou talvez os homens das oligarquias pernambucanas não sejam mais palatáveis para o eleitorado pernambucano. Então, essa também é uma análise que precisa ser feita, porque essas 2 mulheres que aí estão não representam as mulheres pretas, pobres, pernambucanas. As 2 mulheres que estão aí não representam as mulheres LGBTQIAP+, pernambucanas. As 2 mulheres que estão aí não representam as trabalhadoras pernambucanas. Então, essas 2 mulheres que estão aí, elas representam a oligarquia pernambucana, tal qual representavam os homens que as antecederam. No entanto, louvada seja a Ruá por serem mulheres. Louvada seja a Ruá por terem que esperar que as suas famílias, as oligarquias, não tivessem mais homens para elas aparecerem. Então, elas sabem o que é isso. Elas sabem o que é. Marília Reis sabe o que é ser muito mais competente do que um homem e ver a família escolher um homem para representar. Então, ela sabe o que é isso. Então, louvada seja a Ruá por isso, não é? Mas eu quero trazer também essa questão das mulheres. E o terceiro ponto, e com ele eu encerro, eu quero trazer a fala de Marilena Chuí, que eu tenho insistido muito. Eleger Lula
empossar Lula, garantir a governabilidade de um governo com perspectivas sociais. Porque uma coisa é ter Lula lá, com essa Câmara, com esse Senado, e aí um amigo me soprou que 50 senadores são de direita, não é de centro, são de direita e extrema-direita, 50 senadores. Então, ter Lula lá não significa que a gente vai ter um governo voltado para as questões sociais. É possível travar Lula, gente, é possível travar qualquer um, e é possível travar Lula. E um outro desafio, construir construir um futuro consolidado, garantir que o pós-Lula exista, garantir que haja continuidade num processo de um governo mais voltado para as questões sociais. Então, eu trago para a roda essas inquietações minhas, que são também inquietações das pessoas que já falaram anteriormente. Gratidão, pessoal. Então, nós estamos construindo coletivamente essa análise, né? Então, um dos temas mais importantes para a gente é a questão da participação da mulher na eleição como candidatas. Sabemos que tivemos um número expressivo de mulheres candidatas, inclusive que superou os anos passados. Isso é importante, né? Mas ainda tivemos uma baixa representação das eleitas. Então, por exemplo, nós aqui na Assembleia Legislativa perdemos 4 cadeiras. Na última eleição foram eleitas 10 mulheres, e nessa só 6. Mas tivemos um ganho em 2 delas. 2 mulheres negras e uma dessas 2, uma lésbica. Uma mulher que representa os sem terra, que é a Rosa, e outra que está aí pelo pessoal, que é Dani Portela, que se mantém como liderança, uma das mais bem votadas no Estado. Isso é muito bom, certo? Já a nível federal, permanecemos com um número, né, também avançou, mais cadeiras para as mulheres, mas ainda uma representação muito baixa na Câmara Federal, que representa só 17,7% de novas mulheres, ou de mulheres eleitas ou reeleitas e novas, né, dentro de um total de 513 cadeiras na Câmara Federal. Só 91 mulheres foram eleitas para a Câmara Federal. Boa delas ainda obedecendo ao interesse do seu partido, obedecendo ao interesse de homens, e não trazendo pautas próprias das mulheres, certo? E já o Senado, só 4 mulheres foram eleitas, entre elas Tereza Leitão, 3 delas da direita e Tereza Leitão, a única do PT. Então, assim, é esse cenário que a gente vê e que sai das urnas. E eu volto a perguntar, né? Como agora, a partir de agora, sabendo que é uma pauta conservadora, é uma pauta machista, é uma pauta elitista, é uma pauta homofóbica, racista, que continua e se fortaleceu mais ainda, e como é que nós, dos movimentos, o que é que nós, enquanto representações de setores, e a favor do povo, e ao lado, e com o povo, a gente deve se comportar. Porque o estado de vigilância agora será muito mais redobrado. Como disse Meire, ou, aliás, como disse Silvia, lembrando a fala de Marilena Chaui, da filósofa Marilena Chaui, não basta só colocar Lula lá, né? É preciso fazer com que ele governe. E Lula não vai poder governar sozinho, nem com a base nossa dentro dos parlamentos, mas, sobretudo, com o apoio da sociedade. A gente chega à conclusão, hoje eu estava comentando isso com uma pessoa, que a gente precisa fortalecer os processos formativos, as capacitações, as organizações dos movimentos, seja eles populares ou sindicais. Os sindicatos precisam voltar a fazer formação na base de seus filiados, de suas categorias, ainda naquele formatozinho clássico do Beabá, como funciona a sociedade, o poder e a luta de classes. Os movimentos, a mesma coisa.
precisa voltar, os partidos de esquerda precisam voltar a fazer a formação na base, e os movimentos também. Não é saudosismo, não, porque essa receita deu certo em uma certa época e precisa voltar a ser administrada de novo enquanto receita. Formação, formação e formação. Como a proposta da gente é trazer a reflexão para o segundo turno, e no segundo turno a gente tem, claro, duas pessoas candidatas à presidência da República totalmente diferentes, diversas, com uma proposta totalmente diversa. Mas na candidatura, né, para o governo do Estado, aparentemente, a gente tem duas candidaturas mais ou menos parecidas. Então, eu quero lembrar de fazer a diferença. O que significa o partido da candidata Raquel Lira e o que significam os apoios que ela está recebendo, aquela velha história, com quem ela está andando, quem são as pessoas que caminham com a Raquel Lira, quais são os compromissos da Raquel ali em Caruaru. Não é? A gente tem uma companheira querida da militância, que é empresária em Caruaru e cuja empresa dela faz todo o trabalho da água, recicla a água, ela tem uma empresa de jeans, e ela recicla a água, e ela disse: Silvia, para produzir eu gasto 2 vezes mais do que o empresário que joga água no rio. E Raquel não me dá 1 centavo de incentivo. Então, a gente tem que dar uma olhada que o fato de estar ligado a um partido que não tem preocupação com justiça socioambiental, que não tem preocupação com justiça social, faz uma diferença. Então, talvez as pessoas não façam uma diferença, mas o compromisso partidário talvez faça uma diferença quando a gente olhar para Raquel Lira e para Marília, e eu repito, elas não me representam, porém, a gente tem que ir para além de nós, né? Ela não representa as categorias às quais eu pertenço, mas, para além de nós, perguntar qual o compromisso que o partido desta candidata tem mostrado e qual o compromisso que o partido desta outra tem mostrado, qual o compromisso que as pessoas que caminham com esta candidata têm mostrado e a outra. Eu penso que é muito interessante olhar para além da pessoa, olhar para os arredores, olhar para os compromissos. Era esse alerta que eu gostaria de fazer, um alerta que eu faço para mim, para não pensar que todo mundo é farinha do mesmo saco, e é um alerta que eu faço para cada qual de nós. Gratidão, Meire, gratidão, Claudinho, e gratidão a cada qual dos companheiros que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Silvia. Claudinho. É isso. Nós acho que atingimos nosso objetivo nesse encontro nosso. Levantamos preocupações, interpretações, análise desses números e outros que também vieram à tona. Isso é muito importante, ressaltando a palavra de Silvia, né? Precisamos ver os arredores, né? Quando se fala dessas duas candidaturas que estão em jogo, né? Os seus apoios, né? A gente tem visto claramente os apoios de uma e de outra, né? Então, é importante fazer a leitura também, porque provavelmente, com certeza, esses apoios cobrarão posicionamentos diante de outras pautas. Se forem pautas do povo, eles cobrarão. Se forem pautas de quem está aí, das elites, dos empresários, né? Sabemos que o empresário brasileiro ainda ele é muito medieval, não é? E então é bom a gente fazer essa análise, viu? E se posicionar de forma correta nessa perspectiva, na perspectiva do povo, dos excluídos, dos setores historicamente marginalizados, inclusive como um papel, como uma política de Estado que marginaliza, certo? Então, acho que é isso. E vamos continuar, eu acho que a gente tem que estar sempre alimentando essas conversas, essas análises, sobretudo nesse contexto que agora se aproxima pós-eleição, né? Mesmo sendo o Lula ganhando, a gente tem que continuar fazendo essas leituras. E se for Bolsonaro, insistir mais ainda.
Se Lula ganhar, a gente faz um bocado. Se Bolsonaro ganhar, a gente vai ter que fazer o tempo todo. Não é? Então, muito obrigada, Benedito, Sebastião Catequista, Silvia, Davi, Marcos Monteiro, que chegou e ficou em silêncio. E até a próxima. Hoje foi sem música, mas estamos juntas, estamos juntos e estamos juntos. Muito obrigada.